Olá galera, professor engenheiro Tiago Endet aqui, trazendo o quarto vídeo da série Ruído, anexo 1 da NR15, algumas interpretações fundamentais para aplicação prática. Se você não é inscrito nesse canal, peço de antemão para poder se inscrever, isso ajuda, isso incentiva a continuidade da produção de conteúdo, isso é um grande combustível para a gente estar aí produzindo cada vez mais conteúdo nessa área de saúde e segurança do trabalho. Peço também para poder me seguir nas redes sociais, no Instagram, @engenheiro Tiago Wendet, no Facebook também, Tiago Wendet, que estou cotidianamente publicando conteúdos acerca da área saúde e segurança do trabalho. O que nós vamos ver hoje neste vídeo? Primeiramente, nós vamos entender como que funciona o aparelho auditivo do ser humano, compreenderemos também a capacidade auditiva do ser humano, compreenderemos como que o ser humano escuta no que diz respeito às frequências, compreenderemos também o controle biológico da exposição ocupacional ao ruído, os exames audiométricos feitos nos trabalhadores para poder verificar como que está a capacidade auditiva desse trabalhador ao longo do tempo. Lógico que são aqueles trabalhadores que estão expostos a níveis de pressão sonora elevados, constatadas através de dosimetrias feitas nos ambientes de trabalho. Expliquei isso nos vídeos 1, 2 e 3. Deixarei o link dos vídeos na descrição para que vocês possam acompanhar toda a sequência. Explicarei o que é a perda auditiva induzida por ruído, ambientes onde há um nível de exposição elevado sem a devida proteção, nível de exposição ao agente físico ruído, que culmina exatamente na perda auditiva induzida por ruído, e quais serão as condutas que deverão ser adotadas pelos departamentos de saúde e segurança do trabalho em caso de perda auditiva induzida por ruído. Diante disso, vamos compreender como que funciona o aparelho auditivo do ser humano. Nós temos uma imagem aqui no canto direito que está todo o aparelho auditivo descrito. No canto esquerdo nós temos um videozinho mostrando como que o som chega no ouvido e vai até o cérebro e se transforma em um som entendível, no caso ruído. O nosso ouvido é composto de duas partes, a parte neurológica e a parte mecânica. A parte neurológica ela vai deste caracolzinho aqui, que é chamado de cóclea, para o cérebro, para frente. E a parte mecânica do ouvido, ela vem do conduto auditivo até o caracol, a cóclea. E como que um ser humano escuta? Nós vimos nos vídeos anteriores que o som é constituído de frequência, comprimento de onda, sendo que frequência e comprimento de onda são grandezas intrinsecamente ligadas uma à outra, está relacionado com o timbre do som, e nós vimos que o som também é constituído de amplitude de onda, ou seja, o som é uma onda, e essa onda, conforme a gente viu aqui, do lado esquerdo da imagem, ela chega até o ouvido humano e vai penetrando através desse conduto auditivo externo, chegando ao tímpano, chegando aos ossículos, chegando depois na cóclea, sendo transportada pelo nervo acústico até o cérebro. E como que isso se dá? Se dá através da vibração das frequências de onda que vão chegando até o conduto auditivo externo. Vem a onda em uma amplitude e frequência, essa onda vem até o tímpano, vibra um tímpano na mesma frequência que essa onda possui, o tímpano por sua vez vibra os ossículos, nós temos 3 ossinhos aqui no ouvido, são eles o martelo, a bigorna e o estribo, que por sua vez vibra esta cóclea, que por sua vez, para continuar o caminho do som, leva essas vibrações de frequência através do nervo acústico até o cérebro. Nós temos aqui na anatomia do ouvido a tuba faringotimpânica também. Ela serve para poder fazer o equilíbrio da pressão interna no ouvido. Um exemplo do funcionamento desta tuba, quando a gente está entrando em altitudes elevadas, nós temos aí uma deficiência de pressão no ouvido.
quando a gente faz um movimento como se estivesse mastigando, esta tuba faringotimpânica equilibra a pressão no tímpano. Basicamente é assim que a gente escuta. E todos esses elementos do ouvido, eles necessitam trabalhar em conjunto para que o ser humano escute. Para vocês entenderem a capacidade auditiva do ser humano, no que diz respeito à frequência, escutamos de 20 até 20 mil Hz de frequência. Lembrando que a frequência é o timbre do som. Olhando este quadro aqui embaixo, nós temos tipos de voz, no que diz respeito a cantores, com frequências específicas, o soprando, que tem uma frequência mais elevada, até o barítono, que tem uma frequência mais baixa de voz. Acima de 20 mil Hz, nós temos o chamado ultrassom, que apenas alguns animais conseguem escutar. Por exemplo, o cachorro, ele consegue escutar aí na faixa até de 45 mil Hz. O morcego é um grande exemplo disso, consegue escutar até 120 mil Hz. O gato, que consegue escutar até 65 mil Hz. Eu acho que todo mundo aqui já viu um apito que o ser humano sopra, mas ele mesmo não escuta, apenas o cachorro consegue escutar. E ele fica extremamente irritado, o cachorro fica extremamente irritado com aquele som. E abaixo dos 20 Hz nós temos o infrassom, que é escutado por alguns animais também, como o elefante, como a topeira, por exemplo. Vou mostrar um vídeo que tem todo o espectro auditivo do ser humano, que vai desde os 20 até os 20 mil Hz. Vocês vão poder observar comigo o comportamento do som. Para vocês terem uma ideia, aqui temos um exemplo da cóclea. Dentro da cóclea existem uns pelinhos que são chamadas células ciliadas. Além desses pelinhos, existe um líquido dentro desta cóclea que, ao receber a vibração do som, nós vimos nos slides anteriores, se ele tiver uma amplitude, uma potência de onda muito alta, esses pelinhos eles vão se soltando. E quando isso acontece, há uma deficiência de transportar o som para o cérebro através do nervo acústico.
Então a pessoa ela começa a ter uma perda de sua capacidade auditiva. E aí o trabalhador, periodicamente, ele precisa ser monitorado, tem que haver um controle biológico da sua exposição ocupacional ao agente físico ruído para poder verificar se o ambiente de trabalho no qual esse trabalhador está laborando está tirando a sua capacidade auditiva. O exame que é feito para esta finalidade, para este controle, é a audiometria. Algumas coisas bem importantes devem ser frisadas para falar sobre a audiometria. O trabalhador ele deve ser submetido a um repouso auditivo de no mínimo 14 horas antes da avaliação. É muito importante que se oriente o trabalhador antes do dia em que ele for submetido ao exame audiométrico, que ao chegar em casa ele não escute som muito alto da televisão, não fique utilizando fone de ouvido com música e outros sons elevados, porque isso pode dar um falso resultado de que ele está tendo uma perda auditiva. E aí, às vezes, acaba tendo a necessidade de repetir o exame para poder fazer uma confirmação de diagnóstico. Os ambientes de trabalho que possuam trabalhadores em que haverá necessidade de realizar o exame audiométrico nesses trabalhadores são aqueles que apresentam níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância estabelecidos lá no quadro 1 do anexo da NR15, que são os limites de exposição ocupacional ao ruído. Se o ambiente tiver um nível de pressão sonora acima de 85 decibéis, obrigatoriamente há a necessidade de se realizar a audiometria em todos os trabalhadores que ali dentro trabalham, e a periodicidade desse exame deve ser no momento da admissão do trabalhador, depois 6 meses após a admissão e posteriormente, anualmente, ser realizado esse exame audiométrico para poder verificar a capacidade auditiva do trabalhador, se ele está tendo uma diminuição da capacidade auditiva ou se está se mantendo. Importante frisar que também a critério médico esse exame pode ser realizado em prazos menores, em períodos menores. E como que esse exame é feito? O trabalhador ele entra dentro de uma cabine, que é a cabine audiométrica. Essa cabine obrigatoriamente tem que ter a certificação ISO 8253. É obrigatório que haja a certificação dessa cabine. Essa cabine tem que ser construída em conformidade com a ISO e ser periodicamente calibrada, avaliada, para poder verificar se ela está com todas as condições mantidas, e o trabalhador ele fica ali dentro e o examinador, que pode ser um médico ou um fonoaudiólogo, vai aplicar sons em diversas frequências no ouvido deste trabalhador e irá reduzindo o volume desse som e pedindo para o trabalhador sinalizar se está ouvindo ou não. Aqui nesse slide eu tenho algumas imagens que ilustram o funcionamento da audiometria. Observem comigo onde estou passando o mouse. O eixo vertical está representando os níveis de pressão sonora de 0 até 120 decibéis. E o eixo horizontal representa para a gente as frequências. As audiometrias são realizadas nas frequências de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Então o trabalhador ele fica lá dentro da cabine audiométrica e ele é submetido a um som de 250 Hz, vamos supor a 100 decibéis. Se ele escutar, ele vai dar um joinha. E aí o examinador ele vai diminuindo a potência desse som, mas na mesma frequência. Se vocês tiverem dúvida no que diz respeito à frequência e amplitude de onda sonora, veja o vídeo anterior, o vídeo 3 dessa série, que eu explico detalhadamente sobre esses aspectos. E aí ele vai diminuindo a amplitude sonora na mesma frequência até chegar no limite onde ele escuta. Então, neste caso aqui desta imagem, o trabalhador a uma frequência de 250 Hz conseguiu reduzir a amplitude sonora até 10 decibéis e ele conseguiu escutar. Na frequência de 500 Hz, a mesma coisa.
Na frequência de 1000 Hz, nós temos aqui em torno de 15 decibéis, que foi o limite que ele escutou. Abaixo disso, ele já não estava escutando mais. Na frequência de 2020, que é a mesma coisa que aconteceu na de 3, na de 4, na de 6, onde ele escuta até 20 decibéis de amplitude sonora. Sendo que na frequência de 8000 Hz, ele escuta na amplitude de onda de 15 decibéis. Esses símbolos aqui, eles são padronizados. Lá na NR7 tem esses símbolos. Essa simbologia é utilizada mundialmente, sendo que na orelha direita é utilizado o círculo e na orelha esquerda é utilizado esse xizinho. O exame audiométrico normal tem que resultar em todas essas frequências elencadas aqui, que o trabalhador consiga escutar de 25 decibéis para baixo. Se acontecer igual nesta imagem da orelha esquerda, resultado de um exame audiométrico da orelha esquerda, em que há uma perda auditiva acima de 25 decibéis, neste caso aqui na frequência de 6000 Hz, o trabalhador lá no exame, quando chegou na amplitude sonora de 30 decibéis, abaixo disso ele já não está conseguindo escutar, começou-se a ter uma perda auditiva leve. Nesta imagem aqui, onde estou passando o mouse, nós temos o resultado de uma audiometria característica de uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Uma característica importante a ser observada é que ela é bilateral e ela é neurosensorial e simétrica. A parte neurológica do ouvido do trabalhador está comprometida. E como que a gente detecta isso? Este exame audiométrico foi feito nas duas orelhas do trabalhador e vocês podem observar que existe um sinalzinho de menor e um sinalzinho de maior. Isto aqui é chamado de audiometria via óssea. Pode ser que quando se faça uma audiometria via aérea, que é colocando um fone no ouvido do trabalhador, não consiga escutar normalmente. Pode ser que aconteça aí alguma infecção no ouvido do trabalhador, que faça com que haja aí a parte mecânica do ouvido seja deficiente, o som seja interrompido. E aí o que se faz? Vou voltar um slide para poder ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Neste caso, o som na via óssea é enviado direto para a cóclea, ao invés de percorrer este caminho apresentado neste GIF. O som ele é enviado diretamente para a cóclea do trabalhador, que vai encaminhá-lo para o cérebro através do nervo acústico. Se houver uma deficiência auditiva nesta parte do aparelho auditivo também, aí sim é uma característica de perda auditiva induzida por ruído, se for bilateral, simétrica e neurosensorial. E para poder realizar a audiometria via óssea, o aparelho utilizado é este vibrador ósseo, que é posicionado num ossinho que tem logo atrás da orelha, na cabeça do trabalhador ali, um ossinho chamado mastoide. Ele tem a possibilidade de vibrar diretamente na cóclea, que leva o som, através do nervo acústico, para o cérebro, pulando toda essa etapa aqui, essa parte mecânica. Então, o resultado deste exame aqui na tela apresenta para a gente uma perda auditiva induzida por ruído. Vocês podem observar que na frequência de 3000 Hz, o trabalhador já não está conseguindo escutar ali em torno dos 35 e 40 decibéis. Chegando aqui nos 4000 Hz, ele já não está conseguindo escutar aí a 45 decibéis. Então já é uma perda auditiva em ambas as orelhas. E isso é, infelizmente, irreversível. E as condutas que devem ser realizadas pelos departamentos de Segurança e Medicina do Trabalho, os departamentos de Saúde e Segurança do Trabalho, é a comunicação de acidente de trabalho, pois quando há uma doença ocupacional, ela deve ser comunicada à Previdência
com a codificação internacional de doença CID-10 H83.3 e também deve ser notificado no Sistema de Informação de Agravo de Notificação do SUS como perda auditiva induzida por ruído. Deve ser comunicado a esses bancos de dados para que se tenha a possibilidade de trabalhar a uma ação para a proteção da saúde do trabalhador. Lembrando que o Sistema Único de Saúde faz intervenções de forma educativa. Departamentos de Medicina e Segurança do Trabalho das empresas ou os departamentos de Saúde e Segurança do Trabalhador devem se atentar a isso e fazer com que essas informações cheguem aos órgãos competentes. Infelizmente, é muito subnotificado. Temos pouquíssimos dados do que de fato acontece no que diz respeito às perdas auditivas induzidas por ruído. O número é muito maior do que se realmente é apresentado. Então, essa série Ruído NR15, Anexo 1, Interpretações Práticas, termina por aqui. Estarei gravando mais vídeos sobre outros assuntos. Estarei fazendo uma série sobre o Programa de Gerenciamento de Risco e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E peço então para que vocês se inscrevam nesse canal e me sigam nas redes sociais. Aproveitem para poder desfrutar de todos os vídeos existentes neste canal que foram publicados anteriormente. E peço para vocês deixarem um joinha para poder incentivar aí a continuidade da produção de conteúdos para esse canal. Um grande abraço a todos, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!